Capítulo 40. Fiona olhou para o endereço escrito no pedaço de papel que tinha em mãos e depois olhou para o número do prédio de tijolinhos à frente. Era aquele mesmo, 21 da Nassau Street. Hurst, Brady Gifford, corretores da bolsa. Durante o jantar no Delmônicos, Will insistiu que ela fizesse uma visita aos corretores dele para ter uma orientação sobre o mercado de ações. Você sabe qual é a diferença entre o rico e o pobre? Ele perguntou. Sei, o rico é cheio de dinheiro, ela respondeu. Não, minha querida, ele disse. O rico sabe que dinheiro gera dinheiro. Pegue uma parte do seu lucro, invista de maneira inteligente e em pouco tempo você terá o dinheiro que precisa para abrir o seu salão de chá. E agora, 3 semanas depois do jantar, ela estava com um pouco mais de dinheiro para investir do que tinha quando conversaram sobre isso. A previsão de Will se realizara. Os jornais noticiaram seu encontro com o príncipe de Gales. Peter Hilton escreveu que o futuro rei da Inglaterra podia tomar chá nas maiores salas que a cidade lhe oferecia e que, no entanto, preferia a lojinha de uma pequena comerciante de chá do Chelsea. E William Maclean também. Will se enfureceu por ver seu nome estampado numa coluna de fofocas. Ainda mais daquela maneira obscena. Mas Fiona não teve tempo de se ofender. Foi prontamente assolada por uma invasão de clientes. Tipos jovens e elegantes chegavam em carruagens, excitados com a ousadia de terem ido até West Side. Empregadas e criadas apareciam em nome de suas patroas e choveram encomendas de hotéis e lojas. Apavorada, Fiona se viu obrigada a correr à gráfica para encomendar mais caixas e solicitar a Stewart que lhe conseguisse mais chá. Teve que contratar 2 moças em período integral para tratar das encomendas e uma outra para empacotar o chá. Ela se juntava com frequência às moças, sem acreditar que tinha chegado até aquele ponto, para se ver outra vez empacotando o chá. Will devia acompanhá-la nesta tarde, mas acabou ficando preso numa reunião. Ele enviou a sua carruagem com um bilhete, no qual explicava sua ausência e dizia que ela fosse sem ele. Fiona não queria ir, estava muito ocupada. Mas na noite anterior ele dera uma parada para vê-la. Viu a pilha de dinheiro que ela tinha em mãos e foi taxativo. Meu corretor, amanhã, sem desculpas, ele disse. Ela foi até a entrada, empurrou a porta aberta e se viu num lugar que parecia o inferno no mau dia. Na frente da sala, uma grande escrivaninha. O dono estava sentado em sua cadeira de costas para ela e gritava. Atrás da escrivaninha balaustrada de madeira atravessando a sala, separando a área da recepção das escrivaninhas dos funcionários. Homens de viseiras e mangas arregaçadas estavam sentados em suas escrivaninhas. Eles mergulhavam penas em vidros de tinta e escreviam furiosamente, com o suor escorrendo em seus rostos. Um vai-vem de corretores gritavam para os funcionários. A barulheira que faziam junto ao ruído dos telégrafos e das máquinas de teleimpressão era ensurdecedora. As expressões que ela ouvia eram mais apropriadas para a zona portuária do que para um lugar de negócios. Um dos funcionários gritou aborrecido. Mas eu acabei de escrever para aquele babaca comprar a 10.
E ele quer vender antes que caia para 5. Depressa! Barnes, berrou um homem do fundo da sala. O Robson está na linha e quer esfolar você pela sua sugestão de comprar as ações da Sullivan. Está dizendo que você o arruinou. Ah, é? E eu podia lá saber que isso ia acontecer? Diz para ele ir por inferno. Fiona se dirigiu até a balaustrada, pensando em como ela lhe evocava uma cerca. E os homens dentro dela, touros selvagens, que bufavam e se desafiavam, encurralados para a segurança dos outros. Aproximou-se do homem na cadeira. Por favor, senhor, ela arriscou. Ele a ignorou. Ouvia um rapaz afogueado quase sem fôlego, que estava num grupo de homens. Eu já ia cancelar a troca, disse o rapaz. Que confusão! As pessoas estão amando aos berros. Já presenciei umas 3 brigas. E os irmãos Sullivan? Alguém perguntou. Um deles está no hospital, ataque cardíaco. O outro morto, suicidou-se com um tiro. As notícias provocavam expressões de raiva e desgosto. Fiona tentou outra vez. Desculpe, senhor, mas o Sr. Hurst está disponível? Era como se ela estivesse invisível. O homem continuava a ignorá-la. Ela já estava começando a se desesperar, porque ninguém a ouvia, quando sentiu uma mão em suas costas. Will! Ela exclamou, feliz por vê-lo. Achei que você não podia vir. Eu dei uma escapada. Não posso demorar, ele disse. Minha secretária encheu minha agenda para hoje. São tantos encontros que nem sei se estou chegando ou indo. Ele estremeceu quando ouviu um grito obsceno. Que diabo está acontecendo aqui? Onde está o Hurst? Não sei. Estou tentando chamar a atenção de alguém, mas sem sucesso. Senhor Martin, Will vociferou para o homem na cadeira. Ele se virou. Uma dama presente. Espero que o senhor se comporte de forma adequada. Desculpe, senhor McLean, eu não a tinha visto, senhorita. Ele se virou, colocou 2 dedos na boca e soltou um assovio forte. Ele a tinha visto. Mas quando a viu, ela não estava com Will. Dama na casa, pessoal, berrou Martin. Os homens esticaram o pescoço e viram Fiona e Will, calando-se de imediato. O Sr. Martin pegou o telefone e informou ao Sr. Hurst que William McLean queria vê-lo. Meio segundo depois, um homem atarracado descia correndo os últimos degraus da escada, que dava para os superiores, com a mão estendida. Ele os cumprimentou com efusão e depois gritou para um contínuo trazer refresco para o Sr. McLean e sua acompanhante. Fiona já estava se acostumando com a maneira com que as águas se abriam para Will. Durante as 3 semanas em que estavam juntos, ele a tinha levado para um piquenique com Simi nas paliçadas de Nova Jersey, a um jantar no Rector's. Seu tio permitiu que ela fosse sem acompanhante, achando que Simi seria suficiente, e insistiu que ela fosse acompanhada na ópera por Nick, que já estava restabelecido. Ele tinha ouvido rumores sobre as coisas impróprias que aconteciam nos camarotes e obrigou Mary a acompanhá-los no Rector's, pois fora informado que o lugar era suspeito e fechado. Em qualquer lugar que fossem, as pessoas se esmeravam para agradar Will. Fiona teve que aprender a esperar o garçom quando estava com ele e não entregar o prato ao garçom, nem tirar o guardanapo, nem servir o vinho. Ao ver como Peter Hurst corria para recebê-lo, ela mais uma vez se dava conta do quanto ele era poderoso. Peter, por que essa comoção toda? Ele perguntou. Uma apropriação. De que companhia? Um estaleiro do Brooklyn, os Sullivan Brothers. Parece que 3 dos acionistas arremataram as ações. Eles consolidaram hoje a destituição da família. Ninguém previu. Foi um negócio terrível.
Eles podem fazer isso? Perguntou Fiona, seguindo os dois homens ao escritório de Hurst. Alguém pode tirar outra pessoa de uma companhia? Eu receio que sim, disse Hurst. Não é uma forma elegante de fazer negócio, mas é perfeitamente legal. Ele foi interrompido pelo som do telefone. Desculpou-se e o atendeu, passando o fone em seguida para Will. É para o senhor. O que é, Ginny? Agora? Ele suspirou. Está bem, sim. Diga a ele que estarei lá. Devolveu o telefone. Desculpe, disse para Fiona. Eu tenho que ir. É o prefeito, o metrô, o absurdo de sempre. Vou pegar uma carruagem de aluguel e deixarei a minha com você. Cuidaremos muito bem dela, Sr. McLean, disse Hurst. Ótimo. Eu a verei à noite, querida, disse Will, levantando-se para sair. Fiona o seguiu até o vestíbulo. Will, você parece cansado. Você está bem? Estou ótimo. É só aquele maldito homem. Estou louco para resolver tudo, ele sorriu. Desde que tudo seja resolvido a meu favor, é claro. Você vai conseguir fechar o contrato, tenho certeza. Ele beijou o rosto dela, disse que gostaria de sentir a mesma confiança e saiu. Fiona retornou ao escritório de Hurst e ele lhe explicou as coisas básicas. Embora nenhuma delas fosse difícil de se entender, ele falava devagar, como se estivesse falando para um imbecil. A mente dela voou quando ele ensinou pela segunda vez a diferença entre ações, debêntures e mercado futuro. Ela não conseguia deixar de pensar na comoção que vira lá embaixo, nos dois homens que perderam suas companhias e nos acionistas que ficaram com elas. Sentia-se corroída por este pensamento. Havia alguma coisa faltando neste caso e ela não se dava conta do que era. Um momento, Sr. Hurst, ela disse interrompendo-o. Sobre os Sullivan, o senhor disse que eles não previram. Eles não perceberam o que estava acontecendo? Não, e estou certo de que tampouco procuraram se inteirar. É uma ocorrência rara. Mas que acontece, ela disse, mais para si do que para o Sr. Hurst. As peças estavam se encaixando. Uma imagem nítida assomou à sua cabeça. Investir era instrumento financeiro, um modo de fazer dinheiro. Mas também podia ser uma arma. Compre muitas ações de uma empresa e um dia você a possui. Oh, sim, ele disse. Os proprietários se tornam desleixados. Excesso de confiança e de arrogância também. Eles acham que são invulneráveis. Hurst sorriu de forma simpática. Vejo que tudo isso a deixou preocupada, senhorita Finnegan. Que forma terrível de entrar no mercado, por favor. Não se desencoraje com isso. A maioria de nossas transações é segura. Vamos passar para os tópicos mais agradáveis. Fiona, no entanto, não estava preocupada nem desestimulada. Pelo contrário, uma possibilidade nova cintilava em sua mente. O verdadeiro começo de um plano. Hurst continuou a explicar monotamente como a conta dela funcionaria, comprar e vender, e tudo mais sobre horários e comissões. Dissecou o recente estratagema da Dow Jones no The Wall Street Journal e ela o deixou falar. Sua mente estava a 100 milhas por hora, animada com as possibilidades do seu plano. Um plano que se ocultara dela por muito tempo. Então, veja, por fim ele dava um fecho em sua lição, arrastando-se pesadamente. A senhorita pode acompanhar o progresso de suas ações, simplesmente consultando o jornal. Vamos supor que ontem a senhorita tenha comprado 5.000 ações do metrô do McLean a $15 por ação. Hoje, nós vemos aqui que ela fechou a $16,25. Ele pegou um lápis. Isso nos dá, então, $1
$1,25 por ação, multiplicados por 5.000, o que me daria um lucro de $6.250. Meu Deus, Sr. Hurst. O Sr. McLean está absolutamente certo. Essa é uma boa forma de se fazer dinheiro. Hurst se espantou. É, sim. Agora, se há mais alguma coisa que eu possa fazer pela senhorita... Ah, sim, ela disse inclinando-se sobre a mesa dele. Eu gostaria de comprar algumas ações da Burton Tea, uma companhia inglesa. Hurst franziu a testa. Tem certeza de que isso é sensato, senhorita Finnegan? Uma transação assim tão rápida? O Sr. McLean me fez acreditar que a senhorita era novata no mercado financeiro. Eu era. Graças à sua excelente explanação, Sr. Hurst, já não sou. E sobre as ações da Burton? Um momento, tenho que consultar o preço. Hurst desapareceu no vestíbulo. Fiona pegou uma apólice que estava sobre a escrivaninha dele. Era uma apólice correspondente a 10.000 ações da Carnegie Steel. Não passava de um papel, mas era um pedaço da companhia. Logo, ela poderia ter nas mãos um pedaço da companhia de Burton. Só um pedacinho, mas ela podia aumentá-lo, mesmo que levasse 20 anos para fazer isso. E quando esse pedaço estivesse grande o bastante, ela poderia arruinar Burton. Aqui estou de novo, senhorita Finnegan. Ele retornava à sua mesa, olhou-a e em seguida deu uma pausa. A senhorita está bem? Seu rosto está vermelho? Está com calor? Eu posso abrir uma janela. Fiona garantiu que estava bem. Ele disse que a Burton Tea estava negociando suas ações a $20 por unidade. Ela solicitou 10 ações. Era uma grande quantia. E um pequeno começo, mas, acima de tudo, era um começo. Ele estendeu-lhe alguns papéis. As mãos dela tremeram de emoção quando os preencheu. Ela sentiu os olhos do homem cravados nela e se perguntava: será que ele pode ver? Será que ele pode ver a raiva dentro de mim? O pesar? Todas as coisas sombrias e que o Burton deixou aqui dentro? Terminou de preencher os papéis e tentou capturar o olhar dele, enquanto os entregava de volta. Ela o encarou por um instante e depois ele desviou os olhos. Era como se ele estivesse olhando alguma coisa que preferia não olhar. Fiona agradeceu pela ajuda e disse que gostaria de marcar uma entrevista a cada sexta-feira para adquirir mais ações da Burton Tea. Toda sexta? A senhorita deve acreditar muito nesta empresa. Conhece o presidente? Fiona assentiu com a cabeça. Muito bem, Sr. Hurst, muito bem. Capítulo 41. Vai ser um menino, eu sei, disse Isabelle, a nora de Will. Como você sabe? Perguntou Emily, sua irmã, enquanto fiava a renda. Ele é agitado, está sempre chutando, não para nunca. Que nome você escolheu para ele? Perguntou Edmund, o filho mais novo. William Robertson McLean III, disse Will Jr., marido de Isabelle, dando uma tacada na bola de golfe e acertando-a no interior de um vaso virado no chão. Que original! Bufou Edmund, sentado numa poltrona com uma perna esticada no braço dela. Viera de Princeton para passar o verão em casa e estava trabalhando na cidade com Will Jr. no projeto do metrô. Eu tenho um nome melhor. O quê? Edmund. O irmão atirou a bola de golfe em cima dele, mas errou e acertou a mesinha. Meninos, disse Will distraído, fazendo com que todos rissem. Ele pensa que ainda temos 5 anos, disse James.
o segundo mais velho. Penso isso quando vejo vocês jogando golfe dentro de casa, replicou Will, enquanto contemplava para além das portas francesas da enorme e ensolarada sala de estar, na direção da suave ondulação de sua propriedade, dos cavalos distantes e do rio Hudson ao longe. Se não estivesse se sentindo tão indolente após uma farta refeição, talvez tivesse dado uma caminhada. Quem sabe um pouco depois, com um de seus filhos ou com Richard, seu genro. As mulheres ficariam em casa. Isabelle estava nas últimas semanas do seu confinamento. Uma mulher de sua posição não podia aparecer em público e só via a família e as amigas. Olhando a sua família, Will sentia um forte orgulho paternal. Emily tinha escrito e lhe pediu que fosse passar o fim de semana na casa de Hyde Park. Argumentou que queriam vê-lo e que ele estava muito isolado. Will desconfiava que a família achava que ele sentia muita falta de sua mulher. A preocupação deles o sensibilizava, mas ele preferia ficar na cidade com Fiona. Queria passear com ela em Saratoga ou Newport, para desfrutar juntos um longo e ensolarado fim de semana de julho, mesmo que para isso tivesse que convidar Mary ou Nick como acompanhantes. Mas o fato é que chegou a carta de Emily e quando Fiona soube, aconselhou-o a visitar a família. Andava muito ocupada com a loja de chá e não podia ficar fora um fim de semana inteiro. Além do mais, tinha prometido levar Simi para passear em Coney Island no sábado à tarde, junto com os Monroe, Nick e Michael. Ela disse que se ele mudasse de ideia com relação a Hyde Park e quisesse comer cachorro-quente, atirar bolas em alvos e ver a mulher barbada, seria muito bem-vindo. Will deu de ombros para esta ideia. Em certos momentos lembrava-se da grande diferença que havia entre eles. Uma diferença que o fazia se sentir desconfortável quando estava no ambiente dela, mas que nunca pareceu afetá-la quando estava no dele. Ela sempre se portava de maneira graciosa e encantava a todos a quem era apresentada. Aos poucos ele começava a introduzi-la na sociedade e ela estava se saindo muito bem. 2 semanas antes, ele a tinha levado junto com Nick a uma festa no Metropolitan Museum of Art, em homenagem ao famoso pintor Albert Bierstadt. Ela estava maravilhosa em seu vestido verde azulado, com um par de brincos que pareciam diamantes, mas que na verdade eram bijuterias emprestadas da amiga Maddie. O vestido tinha um corte reto quase grego. Ele já tinha notado o dom de Fiona de usar a coisa mais simples e causar um grande efeito. Ele soube por ela que Nick a ajudava a escolher o vestido. Nutria algum ciúme pelo rapaz, mas tentava não demonstrar. Uma vez perguntou a ela se não estava competindo com Nick e se surpreendeu quando a viu rir. Ela respondeu que se havia alguma competição, era a dela com Nick. Ele geralmente conseguia distinguir estas coisas, mas não se deu conta com o Nick. Não era um rapaz efeminado. Claro, ele se interessava por arte e se excedia ao se vestir. Os coletes paramentados da Liberty of London, os ternos de linho branco e as gravatas escandalosas, mas para o Will, isso era uma excentricidade decorrente da nacionalidade. Afinal de contas, tratava-se de um inglês e isso explicava tudo. Fiona e Nick eram muito próximos, inseparáveis até, e pela ternura que demonstravam um pelo outro, sabia que não teria tido uma chance com ela se o jovem Soames se interessasse pelas mulheres. Para agradá-la, ele o suportava e já tentava alavancar a carreira do rapaz. Na festa de Bierstadt, ele o apresentou a William Whitney, a Anthony Drexel
e a J.P. Morgan, todos colecionadores de arte. Também apresentou Fiona para Caroline Astor, a soberba rainha da sociedade nova-iorquina. A maioria das mulheres tremeria. Não, Fiona. Ela somente abriu um sorriso, apertou a mão de Caroline e disse: "A festa está uma delícia, não é?" Caroline olhou-a com frieza, mas não pôde deixar de perguntar onde ela havia comprado aquele adorável vestido. Paris? Ela quis saber. Londres? Não, na Macy's, retrucou Fiona. Os olhos de Caroline se arregalaram e depois ela riu calorosamente. Fiona exercia esse efeito sobre as pessoas. Ela era completamente despretensiosa. Encantava as mulheres mais esnobres da sociedade e os homens de negócio mais arrogantes, apenas com sua personalidade adorável e reverente. Chegou até a neutralizar Morgan, o homem mais rico do país. Quando Will os apresentou, ela desarmou o olhar arrogante dele com um sorriso e um aperto de mão como se fosse homem. Mais tarde, Morgan reclamou de um bom humor para Will, que, se ela não se intimidava com ele, pelo menos podia ter feito o favor de demonstrar algum respeito. Will estava perdidamente apaixonado por ela e morria de vontade de lhe dizer isso. Já tinha dito uma vez, quando retornavam na carruagem de um jantar e notou que ela ficou tensa. Achou que talvez ela duvidasse de sua sinceridade. Talvez ela temesse, como um dia ele também temeu, que as coisas não dessem certo entre eles e estivesse com medo de se magoar. Will tinha a sensação de que ela já passara por isso. Ela possuía uma natureza apaixonada. Ele sentia isso na forma como ela o tocava, em como o beijava, mas também sentia que ela se resguardava. Ele queria apresentá-lo o mais rápido possível para a família. Isso mostraria que suas intenções eram sérias e também queria fazer isso pelo bem de seus filhos. Ele e Fiona poderiam encontrar por acidente com Will Jr. ou James em algum restaurante. Assim como alguém poderia comentar que o vira com ela. Felizmente, nenhum deles lia a Terce Parter. Hilton praticamente lançou um foco sobre Fiona. Ela era mencionada na coluna dele quase toda semana. Sempre descrevia o que ela vestia e notava que ela sempre estava acompanhada ou pelo vistoso inglês Nick Soames ou por Will, e que ninguém podia prever quem a conquistaria. Obviamente, a orientação sexual de Nick e seu papel de acompanhante também lhe escaparam. "Pai", disse Will Jr., "eu lhe fiz uma pergunta, o senhor ouviu?" "Não, desculpe. Eu estava a milhas de distância." Ele viu o olhar que Emily lançou antes de retornar ao seu bordado. "Eu perguntei se já chegaram os relatórios dos engenheiros sobre a linha do Brooklyn." "Ainda não, devem chegar amanhã." Fez-se silêncio outra vez. James manejava o taco. Edmund brincava com a bola de golfe, jogando-a para o alto. Emily bordava. Os olhos de Will cravaram-se nas mãos da irmã. Eram tão delicadas e brancas, completamente diferentes das de Fiona, que estavam sempre avariadas pelo trabalho. Uma noite no Rector's, quando ela pegava o copo de vinho, ele notou um arranhão em uma das mãos. A visão daquela mão, a mãozinha de uma lutadora, derreteu o seu coração. As mãos de Fiona não eram bonitas, não como as de Emily, mas para ele eram maravilhosas. James pigarreou. Will ergueu o olhar e percebeu nitidamente uma tensão no ar. Viu que Will Jr. fez um sinal para Emily e ela se levantou prontamente e chamou Isabelle para acompanhá-la numa caminhada. "Só uma voltinha", ela disse, alegando que faria bem. Isabelle se pôs de pé com a ajuda do marido e saiu caminhando desajeitadamente atrás de Emily.
Will foi deixado com seus 3 filhos e o genro. Edmund tinha apanhado mais 2 bolas e agora fazia malabarismos, alheio à pesada vibração no ar. Richard zanzava furtivamente no fundo da sala, de pé e próximos do console de madeira. Will Jr. e Jamie já não brincavam com o taco de golfe. Estava acontecendo alguma coisa. Eles o chamaram para perto por alguma razão. Ele encarou Will e James, provocando-lhes um visível mal-estar, e disse em seguida bem o que é. O que é o quê? Disse Edmund, pegando as bolas e olhando para o pai. Pai! Will Jr. começou a falar. Nós queremos conversar com o senhor. Vocês não podiam fazer isso em Nova York? Não, é um assunto pessoal, disse Will Jr., movimentando-se de modo claramente desconfortável. Nós temos ouvido algumas coisas, continuou James. As pessoas têm visto o senhor com uma jovem. Não é da nossa conta, acrescentou Will Jr., mas o falatório está correndo. Nós só achamos que não é certo exibir uma amante de maneira tão aberta. A preocupação com os bons costumes por parte do filho provocou um sorriso em Will. A mulher a quem você se refere não é minha amante. O nome dela é Fiona Finnegan. Estou cortejando-a, de maneira muito respeitável, devo acrescentar. Desculpe, eu devia ter imaginado que vocês acabariam sabendo. Já devia ter falado sobre ela para vocês. Cortejando, repetiu Will Jr., com uma expressão de choque. Com intenção de se casar? Will começou a se irritar com o interrogatório. É muito cedo para isso, mas se você quer saber, sim, é uma possibilidade. Papai! Exclamou Edmund, sorrindo calorosamente. Isso é o máximo. Como ela é bonita? Will riu. Muito bonita. Will Jr. não disse nada. Limitou-se a encarar o pai com um olhar de descrença. Eu já conhecia a família dela, continuou Will. No momento certo eu a apresentarei para vocês. Pai, nós não... O senhor não pode, isso não pode acontecer, disse James com frieza. Eu ouvi dizer que ela não tem nem 20 anos. E que é uma caixeirinha, disse Will Jr., cuspindo a palavra como se tivesse deixado um gosto ruim em sua boca. O senhor ficou maluco? Francamente, retrucou Will, afrontado tanto pela pergunta quanto pelo tom do filho. Ela não pertence ao nosso meio, disse James. Além do mais, só a diferença de idade. Eu tenho 45 anos e não 85. Se você não sabe, rebateu Will. Will Jr., que andava pela sala visivelmente irritado, voltou-se para o pai. Pensem em como isto pode afetar os investidores do metrô. Não podemos enfrentar um escândalo agora. Não podemos nos expor a comentários desfavoráveis. Não com o Belmont no jogo. Não depois de toda a batalha que tivemos. Um escândalo? Disse Will, olhando o filho como se ele estivesse louco. Deixe de ser ridículo. Não estou sendo ridículo, replicou Will Jr., subindo o tom de sua voz. O senhor não vê. Sei muito bem qual é a sua verdadeira objeção, disse Will, interrompendo-o. Por que você não fala claramente? É porque ela é irlandesa e da classe operária, não é? Minha objeção é que essa sua aventura arruinará todo o trabalho que vemos. Will, deixe o pai em paz, interferiu Edmund, saindo em defesa do pai. Ele sabe o que está fazendo e tem o direito de namorar, se esta é a vontade dele. Namorar? Cale a boca, Edmund, gritou Will Jr. Você não sabe o que está falando. O que você pensa que é isso, uma reunião estudantil? É negócio, vida real, meu irmão. Isso não é papo de escola. Não podemos fazer concessões. Filho já chega. Will o cortou bruscamente. Esperou alguns segundos. O bastante para que Will Jr. esfriasse a cabeça.
E depois disse em tom conciliatório: espere até conhecê-la. Você verá a pessoa maravilhosa que ela é. Vai mudar sua opinião. Não tenho a menor intenção de conhecê-la, não agora, nem nunca, replicou raivoso, e saiu da sala num rompante, seguido por James e Richard. Edmund permaneceu na sala. Não liga para eles, papai, ele disse com tranquilidade. Will soltou um forte suspiro. Levantara-se no meio da discussão e agora se sentava outra vez. Talvez seja muito cedo, muito perto da morte de sua mãe. Ora, por favor, papai, já faz 2 anos que a mamãe morreu. O problema dele é que falta pouco para ele entrar no Congresso. Ele está preocupado que o seu romance com uma mulher muito mais nova possa roubar os votos que ele teria dos conservadores. Você está sendo injusto, Edmund. Will Jr. é ambicioso, mas não é tão ardiloso, tão áspero. Edmund deu de ombros. Se o senhor pensa assim, tudo bem. De minha parte, eu acho que ele é tão áspero quanto uma lixa. Talvez ele esteja realmente preocupado com o metrô, está se entregando ao projeto de corpo e alma e vem realizando um ótimo trabalho. Talvez esteja realmente nervoso com a competição. Se ao menos já tivéssemos assinado o contrato, disse Will, eu então poderia provar que ele está errado. Se eu já tivesse os papéis assinados, ele não teria como se opor. E o que importa a objeção dele, pai? Esquece ele. O que ele pode fazer? Cortar a sua mesada? Will sorriu para o filho. Não, ele respondeu. Mas pode criar uma situação desagradável. Todos vocês são muito importantes para mim. Eu não gostaria de ver nenhum de vocês zangado ou infeliz. Vou redobrar meus esforços com o metrô. Tão logo eu consigo o contrato, ele mudará de ideia, Edmund. Estou certo disso.